minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Livro dos Espíritos. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada multissecular. Aqui nos encontramos em processo evolutivo, em processo de despertamento espiritual, por graça e permissão do nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. E eu não posso deixar de agradecer neste momento também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 171. E esta questão 171 trata acerca de justiça da reencarnação. É a única questão que compõe este item que se encontra na parte 2ª, capítulo 4 da pluralidade das existências. Então, acerca da justiça da reencarnação, é a questão número 171. E nesta questão, Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos superiores: em que se funda o dogma da reencarnação? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores qual é o fundamento, qual é a base da reencarnação, o dogma da reencarnação, esta verdade da reencarnação. E os espíritos superiores, respondendo a este questionamento de Kardec e respondendo a todos nós, disseram da seguinte maneira, que o dogma da reencarnação se baseia na justiça de Deus, e na revelação, pois incessantemente repetimos: o Pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então aqui eles começam nos respondendo que a base principal e inamovível acerca da reencarnação, o dogma da reencarnação, é exatamente a justiça de Deus. Então, devido e por causa desta justiça de Deus, existe a reencarnação. E aí eles acrescentam: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Então aqui eles fazem um questionamento: não seria injusto por parte de Deus se privasse-nos para sempre da felicidade? E aí eles questionam ainda: não são todos nós filhos de Deus? Não são todas as criaturas filhas de Deus? E aí eles encerram a resposta dizendo: só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, só entre nós, na condição de egoístas, é que existe a iniquidade, o ódio implacável e os castigos que não têm perdão. Mas para Deus, isso não existe.
porque Deus é amor, Deus é a justiça. E aí, Kardec, acrescentando a esta resposta dos espíritos superiores mais um tanto de informações para nós, escreveu da seguinte maneira, que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, todos nós, essência divina, essência imortal, estamos aqui trabalhando para alcançarmos esta perfeição relativa e Deus nos faculta todos os meios, nos oferece todas as oportunidades de que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. A justiça de Deus, acrescentam, a justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer, ou que não pudermos fazer ou concluir em uma primeira prova. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos realizar até este momento para a nossa melhoria, Deus nos concede novas oportunidades para concluirmos estas tarefas. E aí, eles acrescentam, não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundo do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, se encontrarmos, ou se um dia nós encontramos, ou se virmos encontrar obstáculos para o nosso melhoramento, apesar do nosso esforço, apesar da nossa boa vontade em nos melhorarmos, mas não conseguirmos superar os obstáculos devido ao meio em que nós fomos colocados, ou se formos colocados em uma outra oportunidade de viver, não dependeu de nós, não foi culpa nossa, Deus iria nos condenar por isso? E aí ele acrescenta, se a sorte da criatura humana se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, assim, Kardec e os espíritos amigos nos esclarecem que, se assim não fosse, Deus, simbolicamente falando, não teria apenas uma balança, mas sim várias balanças. Não seria a única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. A doutrina da reencarnação, acrescentam que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com as criaturas humanas que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então aqui eles nos lembram que a reencarnação, ou a doutrina da reencarnação, o dogma da reencarnação, ou esta verdade da reencarnação, é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os erros que tenhamos cometido ou que venhamos cometer em novas existências, em novas provações. E ainda acrescentam que a razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então a nossa razão, o nosso raciocínio lógico nos indica a existência, e aceitamos e concordamos que é o único meio de resolvermos estas pendências
corrigirmos os erros que tenhamos cometido em um determinado momento ou durante toda a nossa caminhada. Então, a reencarnação é este instrumento que o Senhor nos concedeu pela eternidade, desde a formação de tudo, para que venhamos um dia chegar à condição de perfeição relativa, chegarmos à condição de angelitude. A criatura humana, acrescenta Kardec, juntamente com os orientadores maiores, que o homem ou a criatura humana que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, a criatura humana que tem consciência da sua inferioridade, ao invés de se revoltar, ele busca ou ela busca consoladora esperança na doutrina da reencarnação, e se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que fizeram mais bem do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que mediante novos esforços dado-lhe será conquistá-lo. Então aqui os espíritos amigos, juntamente com Kardec, nos orientam acerca da nossa caminhada. Este reanimar-nos nos dá coragem, quando nós temos esta certeza quanto à nossa melhoria através do nosso esforço, e que nós, na condição de espíritos ainda inferiores moralmente falando, não nos encontramos na condição de deserdados por parte de Deus, que já recebemos e continuaremos a receber todas as oportunidades por parte de Deus, e realizando o esforço que nos é próprio e aquilo que nos compete, chegaremos à condição de espíritos esclarecidos, de espíritos despertos para o bem. E aí eles acrescentam para encerrar: quem é que ao cabo da sua carreira não deplora ou não reclama, não fique chateado a ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Então aqui na vida, no corpo físico, nós não achamos bom, nós não ficamos satisfeitos quando isso acontece, quando uma promoção ou uma recompensa, de acordo com o nosso olhar, a nossa visão, a nossa classificação, chega um pouco tarde. Mas para o espírito, conforme encerram aqui Kardec e os espíritos amigos, para o espírito, uma experiência adquirida nunca é tarde. E aí eles acrescentam assim para encerrar: entretanto, essa experiência tardia não fica perdida para o espírito. O espírito a utilizará em uma nova existência. Então, para o espírito, e tendo esta certeza da imortalidade da alma, tendo esta certeza das vidas sucessivas, que retornaremos a nos ligar a corpos físicos, a mundos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos, quantas vezes forem necessárias. Então é preciso que busquemos constantemente a nossa melhoria, independentemente da idade do nosso corpo físico. Em muitas situações nós falamos ou ouvimos falar: eu não vou mais realizar este esforço para adquirir uma nova experiência, estudar sobre um determinado assunto, porque já estou muito velho, já estou muito velha, já não irei aproveitar nada disto. Mas não podemos pensar desta forma, porque o espírito é imortal. Tudo aquilo que conseguirmos nesta existência corporal, na condição de experiências acumuladas,
continuarão e serão transportadas conosco, porque isto se tornará o nosso patrimônio e nós aproveitaremos estas experiências acumuladas, mesmo que tardiamente, de acordo com a nossa visão limitada, nós aproveitaremos tudo isto em novas existências. Se aprendermos hoje nesta existência, mesmo que no final da nossa trajetória, neste corpo físico, usando este instrumento físico, já não teremos a necessidade de realizarmos esforços para adquirirmos estas experiências adquiridas hoje em uma nova existência. Numa nova existência, já poderemos dedicar a nossa boa vontade, os nossos esforços para a aquisição de outras experiências. É por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção que é preciso fazer esforços constantemente, conforme nos disse Jesus. Não podemos ficar parados. Assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 171 acerca da justiça da reencarnação, para chegarmos nas palavras do espírito Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 18, os comentários da questão 171, que tem como título Reencarnação, Lei Universal. Reencarnação não é uma lei apenas aqui da Terra ou do orbe terrestre, é lei universal e imutável. Então assim, Miramês começa nos dizendo que a reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados e, como tal, ela é imutável. O Espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação nos mostra a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. Então a reencarnação nos mostra a justiça de Deus. O descrédito, diz Miramês, o descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência. Então você não acreditar ou não aceitar esta lei universal, conhecida com o nome de reencarnação, não é por isto que você irá alterar a sua vigência. Não é por isto, por você não aceitar ou não acreditar, que esta lei universal, imutável, deixará de existir, visto que uma lei eterna, fundamentada por Deus, não vai deixar de ser lei, porque um punhado de espíritos nela não acredita. E aí ele acrescenta: quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuará a ser por ela beneficiado. Então aqui Miramês nos lembra que não é pelo fato de você não acreditar na luz ou na existência da luz que a luz deixará de existir ou que deixará de te beneficiar. Assim é a lei universal, imutável, reencarnação. Não é pelo fato de você não aceitar ou não acreditar que ela deixará de existir ou não se aplicará a você. Bem como diz Miramês que por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir e beneficiar esta criatura. Ela corre o seu percurso sempre fazendo o bem que Deus determinou, assim por diante. São inúmeros os fatos que existem, independentes da aprovação das criaturas humanas.
Então são inumeráveis os fatos que existem que, independentemente de aceitarmos, de aprovarmos, de conhecermos ou não, eles continuarão existindo. E aí ele acrescenta que o Cristo sempre foi, é e será nosso guia espiritual, o governador espiritual do planeta Terra, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Mesmo que você não creia, mesmo que você não aceite, mas Jesus continuará o seu trabalho, continuará sendo guia espiritual para todos nós. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Então, assim, ele nos lembra que Deus é muito mais real na nossa vida, mesmo que o neguemos, ele continua sendo o mesmo Pai amoroso, sendo o mesmo Deus real na nossa vida. Isso tudo são fases da vida dos espíritos. Tudo isto são fases, mesmo que você não acredite hoje, mas amanhã, em um futuro breve, você passará a acreditar. Então, assim, ele nos lembra que são fases na vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes-á a realidade por processos que eles mesmos desconhecem. Então, nós desconhecemos estes processos pelos quais um dia nós passaremos a conhecer muito mais do pouquinho que nós já conhecemos hoje. E a reencarnação, acrescenta Miramês, a reencarnação sempre existiu desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos. E se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. Então aqui ele nos lembra que a lei, reencarnação, imutável, universal, ela sempre existiu, desde o princípio da criação, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto, e as vidas sucessivas pelas quais todos devemos passar, e já passamos por muitas, conscientizarão as criaturas humanas da realidade, fazendo o silêncio da vida, lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Então, assim é a nossa caminhada. Quantas vidas nós já tivemos em corpos físicos? Quantas existências nós já tivemos? Porque a vida ela é única, vivida em dois planos. Ora nós estamos no corpo físico, ora nós estamos fora dele. Então, as múltiplas existências em corpos físicos e uma única vida. E aí ele acrescenta mais esclarecimentos que convém meditar neste assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto e dele deduzir o que a nossa evolução comportar. Então aqui ele nos orienta que é preciso meditar, convém a todos nós meditarmos acerca deste assunto, desta lei universal que é transcendental. É preciso que estudemos e conversemos com pessoas abalizadas acerca do assunto, ou seja, pessoas que têm mais conhecimentos acerca do assunto, e deduzirmos o que a nossa evolução comportar. Porque sem sombra de dúvida que hoje não estamos preparados para aceitarmos tudo de uma vez, mas pouco a pouco, a conta-gotas, nós iremos aceitando, nós iremos tendo condições com o avanço da nossa inteligência, irmos aceitando, irmos entendendo como esta engrenagem da
da vida que não cessa jamais, como ela funciona. E aí encontramos na sequência: não devemos negar nada. Não devemos negar nada que não conheçamos o bastante, para não cairmos no ridículo da inexperiência. Não percamos tempo discutindo outra filosofia que não seja a nossa. Examinemos e tiremos dela o que acharmos mais conveniente para o nosso bem-estar. Então aqui ele nos lembra: não percas tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o teu bem-estar, para a tua caminhada. A pessoa que se acostuma a negar o que não conhece empobrece seus próprios valores e passa mesmo, em vida, a viver na condição de um morto. Então, assim, Miramês nos lembra que se nós nos comportarmos assim, negarmos tudo o que nós não conhecemos, nós iremos nos empobrecendo e passaremos em vida a vivermos como se estivéssemos mortos. Então, a pessoa que se acostuma a negar o que não conhece, empobrece seus próprios valores e passa, mesmo em vida, no corpo físico, a viver na condição de um morto. Se já estáis cansado de ler livros dos homens e desconfia desses livros, passe a estudar os livros da natureza. Então aqui Miramês nos traz uma orientação muito importante, que se nós já estivermos cansados de estudarmos, de lermos, de buscarmos conhecimento nesta quantidade de livros que temos à nossa disposição, busquemos ou passemos a estudar ou busquemos estudar este grandioso livro da natureza ou a própria natureza, buscando a participação de quem a conhece, para nos ensinar as primeiras letras desta verdade universal. Verdade universal sobre a qual ele está falando é acerca da reencarnação. Então nós precisamos começar a aprender a soletrar estas primeiras letras deste alfabeto divino. Precisamos aprender através do estudo constante acerca do nosso progresso, acerca da vida, da essência divina, desta vida que não cessa jamais. Então é por isso que ele nos chama a atenção que as primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida, de dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnamos, por que não podemos voltar à carne? Se nós um dia surgimos aqui, ou seja, tivemos a nossa primeira existência em um corpo físico, que conhecemos com o nome de encarnação, por que não podemos ou não iríamos poder voltar outras vezes? Se nós não morreremos, se nós continuaremos viver em uma outra dimensão, simbolicamente falando. Então este é o questionamento que ele nos faz. Se encarnamos, por que não poderemos voltar à carne através de uma nova experiência ou a chamada reencarnação? E aí Miramês encerra dizendo: se o corpo existe, por que não existe o espírito? Mais um questionamento para aprofundarmos as nossas reflexões. Se o corpo, este que nós apalpamos, que nós sentimos, que tem todas estas funções, tem essa diversidade de órgãos, se o corpo existe, esta matéria mais grosseira, por que não poderia existir o espírito? Quem está a vos falar neste momento? É um corpo ou é um espírito? E aí ele encerra: hoje
A ciência, na sua dinâmica de especular, de investigar, de aprofundar, de buscar constantemente novos conhecimentos, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. E aí ele encerra com um questionamento: o que deduzimos disso? Então, quando ele faz aqui esta observação que hoje a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que aquelas que nós apalpamos. Então, sem o avanço da nossa ciência, até então, nós não conhecíamos, nós não sabíamos, não tínhamos a certeza da existência dos micro-organismos, que foi preciso a invenção do homem de equipamentos para enxergar estes micro-seres invisíveis aos nossos olhos nus. O microscópio que fez com que estes seres invisíveis se tornassem visíveis. Não era pelo fato de nós não os enxergarmos, desconhecermos a existência deles, que eles não existiam. Eles existiam e continuam existindo, mesmo que continuemos a não os enxergar com os nossos olhos, sem o uso de equipamentos apropriados. Então, assim, Miramês nos trouxe essas reflexões e nos fez refletir acerca da vida, acerca da imortalidade, acerca da reencarnação e, em especial, acerca desta lei imutável por parte de Deus, criada por Deus para o nosso próprio bem, que conhecemos com este nome de reencarnação, lei universal, lei imutável. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fizeram presentes, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, bem como o abraço extensivo aos seus meninos e meninas, seus filhos do coração, Denise Maria, Tânia Frazão e tantos outros irmãos e irmãs de jornada que por aqui passaram e que ainda terão acesso a estas singelas reflexões. Até breve, em nome do Senhor Jesus.